Oi, gente. Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre a maior demanda que existe, né? Então, a maior demanda que existe, né, é a autodemanda, né? É aquela demanda que nós mesmos atraímos pra gente, né? Que a gente tem que vencer nós mesmos, né? A gente, né, acaba se auto-sabotando, se negativando, né? Com pensamentos obsessivos, porque tem muito disso da gente ser obsediado pelo espírito, mas também acontece da gente obsediar o espírito, tá? O encarnado também pode obsediar o espírito, ficar pensando muito em quem já foi embora, ou ficar, né, dando vazões, né, a sentimentos de baixa vibração, e a gente acaba atraindo espíritos que, né, tá na mesma vibração que a nossa, de negatividade, de raiva, de ódio, de sentimento de vingança, né, e outros sentimentos de baixa vibração que eu não venho na memória agora. Isso é uma autodemanda, tá? A gente também ter pensamentos baixos, ficar, né, fazendo, tendo uma má conduta, fazendo coisas, né, que é ilícitas, erradas, né? Isso também nos autodemanda, né, nos tira do foco do progresso, da evolução. Então a gente acaba nos autodemandando, né, com sentimentos, pensamentos, atitudes, desculpa, errôneas, que acaba atraindo os irmãozinhos menos esclarecidos para perto da gente. E se a gente tiver inimigos, né, pessoas encarnadas que não gostam da gente e manda coisas pra gente, acaba, né, com uma facilidade mais fácil de pegar uma demanda de fora, né? Porque tem essas que a gente auto se demanda, que é a pior de todas, né? Porque ninguém pode te fazer tão mal quanto você mesmo. E tem as pessoas que fora nos mandam. Lembrando, gente, que demanda não é só macumba feita, né? Ir lá enterrar essas coisas, não. A força do pensamento também é muito. Tem gente que tem um pensamento muito poderoso. Quase todo mundo tem, mas tem gente que tem essa criação de pensamento muito maior. Então, que se fica, né, pensando o tempo todo na negatividade para a pessoa, acaba materializando e direcionando aquela, né, demanda, assim, vamos dizer, para a pessoa. Só que só vai, né, afetar, né, o campo vibratório da pessoa, né, prejudicando sua vida se ela também estiver na mesma vibração dessa demanda enviada ou desse pensamento forte enviado, tá? Aqui a gente fala também sobre o atendimento de desobsessão, né, que ele também tira muitas demandas. Quando uma pessoa envia uma demanda para outra, né, a pessoa estando em uma vibração baixa, negativa, né, acaba abrindo espaço, abrindo portas para essa demanda entrar nos seus caminhos. Aí o que acontece? A gente tem que fazer, né, uma apometria, né, que é um trabalho mais específico, uma autodesobsessão, né? No kardecismo tem, na Umbanda também tem essas mesas de desobsessão, e tem aquele desmanche da demanda, né? Que tem os espíritos, né, as entidades que ajudam, vão no submundo, lá no baixo umbral, né? Desfazer essas demandas. Às vezes tem espíritos ali presos, né, que ficam ali para prejudicar o próximo, e eles vão lá no submundo, no baixo umbral, para desfazer essas demandas. Às vezes lugares no cemitério enterram coisas lá, né, para prejudicar o próximo. Esses espíritos mais esclarecidos, né, que trabalham nessa linha de desmanche de demanda, vão lá também, desenterra, né, mas eles desenterram, gente, que eu tô falando energeticamente, né, no plano espiritual. O espírito não vai sair de lá e ir lá no cemitério cavar ali, tirar aquela demanda feita, né, a macumba feita, e desfazer. Não, eles fazem tudo isso no plano espiritual, que aos olhos, né, da maioria dos encarnados não tem como ver, tá? E eles vai lá, tira, desfaz essas demandas, soltam alguns irmãozinhos menos esclarecidos que estão ali presos para trabalhar a favor de algumas demandas, né? Desfaz feitiço, essas coisas, para poder livrar o filho, né? Que foi ali, no caso, no centro kardecista, ou numa mesa de desobsessão de umbanda, ou num tratamento de apometria, para poder, né, desfazer essas demandas, tá? Tem muita gente que não tem entendimento dessas coisas, mas
Exu, né, alguns preto velhos que bandeiros, né, eles também trabalham nesse negócio de desfazer demanda. Também tem alguns herês que são, né, fortes. Herê, para quem não sabe, é muito forte, gente. A gente pensa que a criança no espiritual não tem força. Tem uma força muito grande. E eles também trabalham, tem alguns, não todos, tá, gente? Eles também que trabalham, né, nessa linha de desfazer demanda, né, dos outros, né, de encaminhar espíritos, né, que são ali presos, porque a gente falando assim, no caso eu falando assim nesse vídeo, para quem não tem muito esclarecimento, para quem é um pouco leigo, não vai ter entendimento, né? Então o espírito lá no astral vai lá, né, onde está aquela energia e desfaz aquela energia ali, né? Se está enterrado, ele desfaz aquela energia, né, e livra você, né, ou a pessoa que está demandada daquela energia negativa ali. Mas para isso, a pessoa que está demandada também precisa, né, ter uma melhora interna e uma elevação vibratória, porque senão não adianta de nada, né? Porque o espírito vai lá, né, a entidade, o guia vai lá, vai desfazer aquela demanda lá que fizeram para ela, né, para tal pessoa, mas se a pessoa continuar no negativo, os ditos inimigos dela, tanto no espiritual como, né, encarnados, podem refazer, né? Ou ela mesmo com a negatividade dela pode atrair, né? Que acaba sendo uma autodemanda, né? Porque como eu falei no começo, o nosso pior inimigo é a gente mesmo. Então a pior demanda é a que a gente faz com a gente mesmo. Você não acreditando em você, você se sentindo inseguro, insegura, você dando, como vou dizer, importância para coisas que as pessoas acham da sua vida, que acham de você. Ninguém sabe nada da sua vida melhor do que você, né? Ninguém pode julgar o seu caminho, as suas coisas. Claro que tem pessoas, né, que têm uma sensibilidade bem grande, né, de sentar com uma outra pessoa e ver a dificuldade que aquela pessoa está passando, dá conselho, né, explica, mas só a pessoa em si sabe como é difícil estar naquela posição. Então, julgar é muito fácil, né? Mas você ficar parado, estacionado na situação também é difícil, né? Por isso que eu falo, nossas escolhas falam muito da gente, onde a gente está, o que a gente tem feito para estar no lugar que a gente está, né? E qual a nossa reclamação de estar ali. A gente tem que fazer alguma coisa para nos melhorar, né? Porque quando a gente se faz de vítima, a gente tira total responsabilidade das coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida. Mas só foram escolhas nossas passadas que nos colocaram naquela situação, né? Eu sei que a gente não pode desfazer o que a gente fez lá atrás, né? Mas a gente pode, de agora em diante, tentar fazer diferente, né? Tentar fazer o certo. E assim, nas coisas que eu estudo, nas coisas que eu leio, o certo é a gente tentar se melhorar, se tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um espírito melhor, tentar evoluir. O importante não é a velocidade, o importante é a direção. Você não precisa deixar de fazer as coisas que você gosta, de encontrar os amigos, nada disso. Você precisa só se melhorar como pessoa, levar a sua vibração, que automaticamente as pessoas que não estão vibrando igual a você se afastam, né? Você não precisa nem de esforço nenhum, você acaba sendo afastado, né, dessas pessoas que não estão vibrando igual a você. A sua própria espiritualidade afasta você. Porque ela quer que você, né, se eleve cada vez mais para trazer a tribo que está vibrando igual. Mas se você ficar preso ali, né, aquela situação negativa, aquele mundinho ali, você acaba, como vou dizer, preso no passado, preso em energias que não te cabem mais, porque você já está grande demais para ficar ali, mas você se diminui para continuar ali naquele mundo, porque você tem medo de ir além, e você não como vou dizer, tá com a mão ocupada, né? Você não tira, né, o passado da mão para ficar com as mãos livres para vir o futuro. As coisas boas, as pessoas estão na mesma vibração que você. Então a gente precisa parar de se demandar, porque essa é a pior demanda, né? Como eu sempre falo, eu dou essa explicação para as pessoas. Porque fizeram macumba para mim. Nem tudo é macumba. Às vezes a gente que não vale nada. A gente só tá colhendo o que a gente plantou, né?
E também a pessoa pode matar um boi, tá? Para o espírito que for e pedir para fazer mal para você. Só vai respingar em você se você tiver, né, tendo que passar por aquilo ali, tá? Pelo meu entendimento, Deus só deixa uma coisa dessa acontecer com um filho se o filho tiver que se abrir para o espiritual, né? Se tiver que acordar para alguma coisa, porque está estacionado, Deus quer progresso na vida daquele espírito ali, ou porque a pessoa está vibrando igual ou menos ainda, mais baixo ainda do que a demanda. Aí pega. Se você for uma pessoa desonesta, se você for uma pessoa que fala mal dos outros, se você for uma pessoa que tenta prejudicar os outros o tempo todo, né? Se você é uma pessoa que tem vícios, né? Porque vícios, infelizmente, acaba atraindo irmãozinho menos esclarecido, você acaba abrindo espaço para a demanda de fora, porque você está em uma vibração baixa, né? Então a gente precisa se equilibrar, a gente precisa, né, parar de se autodemandar, né? E parar de se fazer de vítima e achar que o mundo está contra a gente, porque isso também é uma demanda. A gente se faz de vítima, né, e começa a acusar todo mundo que está contra a gente, acusar todo mundo. É complicado, gente. A gente tem que ter um psicoemocional muito equilibrado para poder ter discernimento, né, para entender as intuições do plano espiritual. Se é realmente de irmãos mais esclarecidos ou se são de irmãozinhos menos esclarecidos, né? Porque como eu falei nos vídeos aí anteriores, mediunidade de intuição agora quase todo mundo tem. Só tem que prestar atenção no que você tá, né, prestando atenção. Se é no anjinho ou se é no capetinho, né? Então, gente, eu peço a vocês, vamos, né, parar de se autodemandar, porque a gente mesmo, né, acaba prejudicando nossos caminhos, a gente mesmo acaba, né, se fazendo de vítima e culpando as pessoas pelas coisas negativas que acontecem na nossa vida, mas a gente é mais fácil, né, culpar o outro, né? É mais fácil achar que o outro tá, né, prejudicando a gente, achar que o outro tá fazendo demanda pra gente, do que a gente cair na real e reconhecer que a gente mesmo tá trazendo aquela negatividade toda pra nossa vida. E ter bastante humildade, né, pra afirmar isso pra gente mesmo, porque quando a gente tem, né, uma negatividade, né, um problema, a gente nunca quer reconhecer aquele problema. Mas a gente tem problema, gente. A gente é negativo, a gente, né, tem dificuldade para aprender as coisas, é normal. Eu tenho, todo mundo tem. Não tem ninguém diferente aqui, não. Mas a gente tem reconhecer já que aquela negatividade habita na gente, já é um passo dado para o progresso, entendeu? Para a evolução. Então a gente tem que reconhecer que a gente erra, a gente tem que reconhecer que a gente se autodemanda também às vezes, a gente tem que reconhecer que às vezes a gente põe a culpa nas pessoas à nossa volta, das coisas erradas que dá na nossa vida, e a gente reconhecendo isso, a gente, né, abre a cabeça, abre a mente para o novo, para as coisas, né, que a gente precisa conquistar, viver, né? Porque ninguém prejudica ninguém. O outro só faz com a gente aquilo que a gente permite. Eu vivo falando isso aqui. Então, se assim, não tô tirando total responsabilidade do negativo que o outro está fazendo com vocês, né? Claro, é evidente que não, que ele vai arcar com essas consequências, mas ele só faz porque você deixa fazer. Se a pessoa fez uma vez, você perdoou. A pessoa fez a segunda vez, você perdoou. Fez a terceira vez e você perdoou. Ela vai fazer a quarta só se você deixar. Aí vai mais de você do que da outra pessoa. Porque você já percebeu que aquela pessoa não vai mudar, né? Ela vai continuar te tratando e fazendo as mesmas coisas que prejudicam a sua vida. Você só continua ali se você quiser. Ou você, né? Uma coisa que eu sempre falo também, tenta ter paciência e aceitar o outro como ele é, né? Ou você tira ele de vez da sua vida. Aí vai de você aprender, né,
equilibrar seu interno e aceitar o próximo como você é. Porque a gente às vezes põe tanta culpa da dificuldade no outro, porque o outro tem que melhorar, o outro tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo, mas a gente não tenta mudar a nossa visão do outro, pelo outro, né? A gente só acusa, só julga, mas a gente não tenta ver de outra forma. Porque quando a gente começa a ver o outro de outra forma e a gente começa a mudar a nossa ação a nossa reação em cima da ação do outro, as coisas mudam. O problema é que a gente fica esperando o outro mudar primeiro para depois a gente mudar a nossa reação. Aí ninguém sai do lugar, porque o outro não muda a ação dele e você continua com as mesmas reações. Tenta mudar a reação, né, em relação à ação do outro, para ver se as coisas não vão começar a mudar. Tenta ver o outro com outros olhos, para ver se as coisas não começam a mudar. A gente tem que parar de reclamar o tempo todo do próximo, do que o outro está fazendo de errado e tentar ver as pessoas de outra forma. Ninguém é perfeito aqui, eu não sou, você não é, e nenhum irmãozinho que vive com a gente é. Mas a gente tem que só respeitar, né, os erros individuais de cada um, né? Nossa, isso foi profundo. Nunca pensei em falar dessa forma, mas enfim. A gente está aqui trabalhando na intuição, então sempre tem a espiritualidade, né, nos intuindo falar as coisas. A gente precisa, né, respeitar o tipo de erro do outro, porque o meu pecado não é igual ao seu pecado, mas não deixa de ser pecado. Então eu aponto o dedo para o seu pecado só porque não é igual ao meu. Se você estiver pecando igual eu, tá tudo certo. Mas como a gente está pecando diferente, o meu pecado é válido, o seu não. Então, gente, vamos tentar mudar esse padrão da gente, né? Mudar a forma da gente ver o outro, mudar a forma que a gente está, né, se autoconhecendo, se cuidando, né? Porque a gente reconhecer que a gente tem erro, a gente reconhecer que a gente se demanda o tempo todo, as coisas melhoram, porque a gente vai ter mais discernimento, né, com o que a gente tem feito para a nossa própria vida, para a nossa própria energia, né? E deixar as entidades trabalhar, né, no campo astral, desfazendo essas demandas, porque quando a gente se ajuda, a espiritualidade está disposta a ajudar a gente. Então, o primeiro passo é procurar ajuda, porque a gente sabe que a gente não... Tem coisas que a gente não pode fazer sozinho, né? Tem coisas que a gente precisa, né, ir buscar ajuda. E buscar ajuda também é uma parte de humildade, né? Porque às vezes a gente é muito arrogante, muito orgulhoso e não procura ajuda. A gente acha que a gente resolve tudo na nossa vida sozinho. A gente não precisa de ajuda de ninguém. Já fui muito assim, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu tô melhorando, mas tem situações na minha vida que eu ainda sou assim. Eu não peço ajuda a ninguém, eu quero resolver tudo do meu jeito e da minha forma. E nem sempre é assim. Quando eu vejo que as coisas não estão dando mais certo, aí eu corro para lugares e para pessoas que eu sei que podem me ajudar. Mas a gente tem que parar com isso, né? Parar de se achar autossuficiente, de achar que a gente não precisa de ninguém para nada, que não é verdade, né? Todo mundo precisa de todo mundo, de alguma forma, mas precisa. A gente está aqui no coletivo, né? A gente é um todo, né? Junta essa energia toda do universo e quando vamos ver, cada, né, irmãozinho espiritual, tanto no plano físico como no plano espiritual, somos um todo, né? Tem muita gente que vê o universo dessa forma, que nós somos um conjunto de um todo que forma Deus, né? Do universo. Então, a gente é um todo, não deixa de ser, né? Somos todos irmãos, tanto aqui pelo espiritual, né, por Deus, filhos de Deus. Então a gente tem que nos ver como um todo. Então a gente tem que cuidar do coletivo, né? Tentar cuidar das pessoas à nossa volta, tentar cuidar dos nossos familiares, conforme a gente também não se prejudique, né? Porque eu já tive momentos na minha vida que eu tentei cuidar tanto de familiar, né? Direcionar, encaminhar, né? Não que eu seja melhor do que ninguém, né? Mas que eu tinha uma visão, né, diferente das coisas e acabei quase indo pro fundo do poço com todo mundo. Então a gente também tem que prestar atenção nisso, tá? A gente não pode cuidar de ninguém, né, à nossa volta, incluindo o familiar, se a gente não tá bem. Então a gente precisa estar bem para cuidar e a pessoa que a gente vai cuidar também precisa querer cuidado, tá? Porque a gente não pode forçar um cuidado.
As pessoas não são obrigadas a melhorar, né, a seguir os nossos conselhos, mas a gente também não é obrigado a conviver, né, com as consequências das escolhas erradas das pessoas, mesmo sendo da família, tá bom, gente? Hoje eu vim, né, vou tirar um conselho aqui na energia dos orixás, mas eu também vim falar desse papelzinho aqui que eu ganhei na condução. Deus ama você, né? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas, né, normalmente os evangélicos, né, não julgando a religião, mas em si, fala que a gente está afastado de Deus, né? Ah, porque você está no mundo, né? Não tá, aceita Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Gente, todo mundo aceitou Jesus Cristo e todo mundo ama a Deus também, né? Só que cada um ama a sua maneira, né? Claro, é evidente que a gente tem que aprender a ter uma conexão maior com o espiritual, com Deus, né? Mas cada um ama a sua maneira. Acreditar em uma energia, né, em um Deus único, já é cultural das localidades do mundo. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, né, indiferente de religião, a cultura do lugar sempre vai ter um Deus lá. Não interessa o nome que eles dão, né? Força do universo, Alá, qualquer nome que vão dar, é cultural isso, em qualquer lugar do mundo. Então, a gente já nasce com essa cultura, né, de acreditar em uma energia maior em Deus, né? E aqui eu vou ler rápido para poder não ficar muito longo o vídeo. É uma historinha de uma criança, tá? Um homem necessitado bateu na porta para pedir comida. Uma criança o atendeu e perguntou ao homem: "O senhor também ama Jesus?" O homem não respondeu e a criança vai até o cofrinho onde junta moedas e as dá ao mendigo. Ela diz: "Mesmo que o senhor não ame, ele ama o senhor. Disso eu tenho certeza. Deus o ama muito." O homem foi embora sem dizer uma palavra. Depois de um tempo, a criança recebeu uma carta desse senhor. Ele continuamente ouvia a frase em seu coração: "Mesmo que o senhor não o ame, ele o ama muito." O homem escreveu para a criança: "Isso me comoveu tanto que não pude deixar de entregar o meu coração e a minha vida a esse Deus amoroso. Eu agradeço a você por me falar deste amor de Deus por mim." Então, o que acontece? Todos nós somos necessitados do amor de Deus e Ele está disposto a dar esse amor para todo mundo, qualquer um filho seu. Só que nem todo mundo está disposto, né, a tirar esse tempinho para Deus, porque como eu falei nos vídeos anteriores aí, tem muitas pessoas muito materialistas, né? Não falo materialista de dinheiro, gente, materialista que só acredita no que vê, tá? No aqui e agora, não pensa em cuidar do lado espiritual. Mas isso não quer dizer que não acredite em Deus, que não acredite em uma força maior. Acredita, mas não se dedica, né? Então, isso que é o errado. A gente tem que, né, equilibrar o espiritual e o material. A gente tem que passar, né, a se dedicar um tempo da nossa vida ao espiritual, a esse Deus tão amoroso que está ali disponível para a gente o tempo todo, tá? Porque Ele não vai deixar de amar nenhum dos seus filhos, né? Nem um assassino, nem um ladrão, nem o traficante, nada. Nenhum de seus filhos ele vai deixar de amar, só porque está fazendo coisa errada, tá? Mas Ele é um Deus justo, né? Cada um vai arcar com as consequências dos atos que pratica, né? Das escolhas erradas que faz. Da mesma forma que se você faz escolhas racionais, né? Escolhas boas, né? Pensando no amanhã, nas consequências do que seus atos podem vir a trazer, você vai ter consequências boas, né? Colheitas boas. Então depende muito mais da nossa racionalidade, né? Não fazer escolhas movidas à emoção, porque às vezes a gente acaba quebrando a cara, tá, gente? Então eu vou trazer aqui para vocês hoje um conselho na energia dos orixás, para ver o que eles têm para nos... um conselho para nos dar para o nosso momento atual, sobre essa situação da nossa mania de se autodemandar, né?
que é uma das piores demandas que tem, né? O que a gente pode fazer para nos equilibrar e nos manter, né, com uma vibração alta, positiva, né? Já até caiu uma cartinha aqui. Aqui, gente, eu ia tirar uma aleatório, né? Eu ia tirar um conselho aleatório, mas é na energia de Yansan, tá? Ela tá falando aqui a energia de Yansan. Xangô, fala muito de justiça, nós também falamos. Mãe Iemanjá e Obá. Obá é uma guerreira, tá? Ela trabalha mais na linha do candomblé. Então, aqui Xangô fala o que acontece, mas aqui quem vem trazendo a mensagem é Yansan, tá? Eparrei Yansan. Aqui diz que o que acontece? Xangô vai vir trabalhando justiça nos caminhos de algumas pessoas, tá? Essa mensagem pode servir para mim também, depende muito, né, de como tá a situação na sua vida, né, a situação na sua vida. Ele vai vir trazendo justiça para os caminhos das pessoas, tá? Então, a gente, como eu sempre falo, a gente tem que prestar bastante atenção qual o tipo, né, de pedido que a gente faz a Xangô, na energia de Xangô, porque Xangô é o orixá da justiça, né? Quando ele bate o martelo, vai ter justiça. Não adianta se você tá errado, se você vai estar certo, você também vai, né, arcar com as consequências dos seus atos. Se você tá errada na situação também, vai pesar pro seu lado. Então, por isso que é muito importante, quando a gente for pedir justiça para Xangô, a gente pedir a ele que não seja injusto com a gente e nem com ninguém, porque às vezes a gente também é o errado da situação. Nem sempre o próximo, né, a pessoa que a gente acha que fez alguma coisa errada com a gente é errado. Às vezes, né, a pessoa não é errada, às vezes a gente só quer as coisas do nosso jeito, né? Pode acontecer. E a gente acha que o jeito que a outra pessoa quer é errado, mas não. Cada um tem uma visão da vida. A gente tem que aprender a tentar olhar as pessoas com outros olhos, né? Então aqui ele fala que a justiça será feita, tá? Não vai ser coisa boa para todo mundo. Algumas pessoas vai ser coisa boa, para outras vão ser coisas não tão boas assim, tá? Mas aqui a energia de Mãe Iemanjá pede pra gente ter equilíbrio. Por quê? Porque tudo que a gente, né, vem receber de agora em diante vai ser colheita do que a gente fez lá atrás. Se você plantou limão, não tem como você colher morango. Então, se as coisas não começarem a não dar muito certo na sua vida agora, para você tentar ter um equilíbrio mental, psicoemocional, para você não estragar o que você, né, pode fazer mudanças. Tipo assim, a colheita vem, indiferente se é boa ou ruim, mas vai depender muito mais de como vai estar o teu estado, né, emocional, para você, né, aceitar ela. Porque se você tiver consciência que aquilo dali está sendo consequência dos seus atos errados, você vai ver aquilo de uma outra forma, né? Quando você é mais racional e não deixa o seu emocional dominar muito, você vai ver aquilo de outra forma. Então você vai, peraí, eu tô passando por isso porque lá atrás eu fiz isso, isso e isso, né? E Iemanjá pede essa força para você, esse equilíbrio para você, né? Essa racionalidade em relação às consequências, né, dos nossos atos, as coisas que vão acontecer agora. E pede para você ter a força de Obá, né? Obá é uma guerreira muito forte, muito valente, para você ter força e valentia para passar pelas dificuldades ou por esses merecimentos, né? Depende de como vai, né, bater aí o martelo de Xangô para vocês, tá bom? Mas, gente, vamos ter força, vamos equilibrar nosso ori, né, nossa cabeça, tentar ver a forma que a gente está vendo as dificuldades, porque quando a gente não consegue mudar uma situação na nossa vida, é porque Deus está usando aquela situação para mudar a gente. Então, tenta ver a situação de outra forma, né? Tenta ver as coisas com outros olhos, tenta ver as pessoas à sua volta com outros olhos, né? Pra gente ser mais feliz, né? Pra gente levar uma vida mais leve, né? E ter mais paz no coração. Porque se a gente, né, viver sempre esperando o pior das pessoas,
a gente vai receber o pior das pessoas. Agora, se a gente viver tentando ver sempre o melhor das pessoas e esperando o melhor das pessoas, a gente vai ter o melhor das pessoas, tá bom? Obrigada por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.